Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje, dia 16 de dezembro de 2022, uma sexta-feira. O título para hoje é um pouquinho do meu cansaço, porque, como eu disse ontem, há uma certa teimosia e uma certa dificuldade na sociedade em geral, no ser humano em geral, para querer entender as coisas como são, não ter mais pensamento mágico, tentar ficar escamoteando a realidade como ela é, numa nuvem de fantasias ou de mágicas. E também dentro da igreja. Então, de transformar Jesus naquela pessoa doce e que só fala de coisinhas individuais, morais, que assim é amorzinho, é aquela melecazinha de amor para lá e para cá, mas não é um amor de verdade. Não é um amor que encara a vida como ela é. Ah, sim, tem as leizinhas lá, é um pouquinho difícil, mas não é a realidade. Onde o amor é desafiado a comprar as brigas com as coisas erradas. Erradas mesmo. Aquelas que produzem sofrimento, morte, guerra, exploração, opressão. É que nem aquele Deus que é libertador dos escravos do Egito, mas você acha que a Páscoa é só agora uma festinha da minha ressurreição, da ressurreição egoísta, que transforma Deus num gêniozinho mágico que eu esfrego a lâmpada mágica das magias que eu desejo, e a lâmpada mágica se chama oração. Esse esfregar da lâmpada, do gênio da lâmpada que faz as minhas vontades, esse esfregar a lâmpada se chama oração. Um Deus mágico, um Deus fora da realidade. Eu estou um pouco cansado de dizer isso, que a criança pobre, nascida na estrebaria, cercada de anjos, é o mesmo adulto pobre, ruidoso e rebelde pendurado na cruz. Que não é um deusinho para se fazer uma festinha melequenta. É para se falar da verdade, da existência de pobres, menosprezados, explorados, marginalizados. Como esse Jesus que ouviu a voz dos escravos. Esse Deus que lá, Deus Javé libertador, ouvi o gemido do meu povo escravizado no Egito. É esse Deus que nasce em Jesus Cristo e que é crucificado em Jesus Cristo para libertar toda a humanidade, mas com amor especial pelos pobres, fracos, pelas pobres, pelas fracas, pelas crianças, pelos que são oprimidos, pelos que são explorados. Inclusive, muitas vezes, pela religião que transforma Deus numa fonte de riqueza e poder político unido aos opressores dos reinos deste mundo, né? Os ditadores, mesmo que usem o nome de Deus. Não quer dizer nada, os fariseus também usavam, né?
Bom, vamos lá. Primeiro versículo. Primeiro e segundo versículo e a oração querem dizer: esse Deus nascido na estrebaria é pobre na morte também, pobre ao lado dos pobres, do lado dos pobres, para libertar os pobres. Esse Deus tem que ser tudo. O Natal, a fé em Cristo é política. Tem não só consequências políticas, ela é profundamente política. A fé em Deus, Javé libertador, é profundamente política. E esse Deus, Javé libertador, é o que se revela em Jesus Cristo. Primeiro versículo, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Não adianta eu ser hipócrita, tá? Da boca para fora, eu acho, eu sou muito cristão, mas da boca para dentro. Sabes quando eu me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos e o meu coração. Segundo versículo do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, nele vivemos, nos movemos, existimos. A oração feita por Anna Nietzschmann, não quero pensar em outra coisa, também não quero me milindrar por aquilo que está à frente. Quero deixar que tuas mãos me guiem, é suficiente, que tu és tudo para mim. Muito profundo. Os textos, vamos rápido que tem texto grande aqui. Primeiro é Evangelho de João, segundo João, capítulo 19, 17 a 22. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico se chama Gólgota. Ali se chamava Gólgota, aquele morrinho ali, porque Caveira era o lugar das crucificações. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. Era para as pessoas verem os crucificados. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, dos judeus, sacerdotes, o pessoal da religião, que nem os fariseus, protestaram junto a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia ser rei dos judeus. Pilatos, porém, respondeu: o que eu escrevi, eu escrevi. Os fariseus, os sacerdotes, o pessoal da religião era tão invejoso que disse: não coloca lá que ele era rei dos judeus, diz que ele se dizia. Mas o Pilatos também era um grosso, né? Se eu escrevi, eu escrevi. Essa gente poderosa não vale nada. Inclusive quando está dentro da religião. Poderosa eu digo no sentido de vendidos, né? Vendidos para o capital e para o poder. Jesus era pobre. Eu não sei se... Às vezes eu quase canso de dizer isso, mas parece que as pessoas não estão muito ligadas. Elas preferem a religião do ameno. A segunda leitura é a continuação de Isaías, agora já capítulo 28, versículos 14 até 22. Portanto, ouçam as palavras do Senhor,
zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Que dominam. A gente sabe de quem ele está falando, naquela realidade e hoje. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. A mentira e a falsidade, inclusive dentro da religião. Eu não estou falando para você, eu estou falando... Se Jesus era pobre, tem os que se consideram superiores, né? Jesus, o marginal, e os outros, os marginalizadores. Quem são? Tanto no campo religioso, político, econômico, social. Por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Essa pedra é o Messias, o enviado, a justiça, a verdade. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. Eu estou medindo vocês com a justiça e com o juízo. E as águas inundarão o abrigo desses. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Seu acordo com a mentira, né? Eles se acham muito protegidos pela mentira, pela falsidade. Quando vier a calamidade destruidora, serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total a essa gente, a esses que se acham acima. A cama é curta demais para alguém deitar-se, o cobertor é estreito demais para cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon para realizar sua obra. Para realizar sua obra, obra muito estranha, diferente da normalidade, e cumprirá sua tarefa maravilhosa. Agora parem com a zombaria sobre os pobres e fracos. Caso contrário, as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor Javé, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Contra esta Israel hipócrita, que protege os fortes e menospreza os fracos, os oprimidos, os pobres e as pobres. Que Deus me dê sempre espírito, com seu espírito alimento para eu não cansar. Um bom dia.